Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos. Aqui é o professor Rubens e esse vídeo tem como finalidade introduzir o assunto das classes de palavras para os meus alunos do sexto ano. Se você é meu aluno, pega aí o seu livro, abre na página 25, que é de lá que a gente vai começar os nossos estudos. Se você não é meu aluno, fique à vontade para acompanhar, tomar suas notas, deixar aí nos comentários as suas dúvidas para a gente poder interagir depois. Tá bom? Então vamos começar o trabalho. Nós observamos aí ao nosso redor que tudo aquilo que existe no mundo, de certa forma, se organiza de acordo com a aparência, né, com a semelhança, ou com o uso que a gente faz de tudo que existe. Né? Até você que está aí nesse quarto meio bagunçado aí, você costuma guardar determinadas coisas em determinados lugares, porque você entende que essas coisas têm que estar lá, por alguma razão. Sua mãe, por exemplo, quando vai organizar as coisas, ela organiza cada coisa no seu devido lugar com outras coisas que são parecidas. Né? Ela organiza isso em grupo. A gente chamaria também de classes. Né? Observe aí como ficaria a gaveta do armário dela aí, quando ela termina de organizar as vasilhas lavadas. Né? Garfo no lugar de garfo, colher no lugar de colher, faca no lugar de faca, por aí vai. Né? Cada utensílio tem o seu repartimento específico conforme o uso que nós damos para ele e também a aparência. Quando nós estudamos a natureza, nós percebemos que os seres vivos também são organizados em grupos específicos, cada grupo contendo características parecidas. Né? E, como você já aprendeu, são 5 os reinos da natureza. Né? Esses reinos são a forma que a gente conhece de organizar a vida do nosso planeta. Né? Quando a gente estuda a língua, também percebemos a mesma coisa. As 400 mil palavras, na verdade são mais do que isso também, né? As 400 mil palavras da língua portuguesa também são organizadas conforme o uso que a gente dá para elas, a aparência que elas têm, ou seja, a forma, né? E elas se organizam em classes de palavras. Há um total de 10 classes de palavras que nós vamos ver mais adiante. Antes, é importante dizer que esse é um estudo que a gente faz dentro da área da gramática. Né? E o que é a gramática, professor? Eu não me lembro mais. Bom, gramática é esse conjunto de regras que ajuda a gente a entender como é que a língua funciona, como é que a gente deve utilizá-la, especialmente quando se trata da língua escrita. Tanto a língua falada quanto a língua escrita tem gramática. Só que a gramática da língua escrita funciona como força de lei. A gramática da língua falada é mais livre. A gente nem tem um livro específico para isso. A gente guarda tudo de memória, a forma como a gente fala, a forma como a gente se expressa. Agora, na escrita, a gente tem que seguir algumas normas, e essas normas são expressas justamente pela gramática. E a parte da gramática que estuda as classes de palavras é a morfologia. Morfologia significa estudo da forma das palavras. Né? Por assim dizer, a gente vai entender então que esse estudo é feito na aparência das palavras, na forma delas, né? Mas também nas modificações que essa forma pode vir a ter. Fazendo, por exemplo, que uma palavra que pertença a um determinado grupo de palavras, uma determinada classe de palavras, também possa fazer parte de outras classes de palavras. Tá bom? É a morfologia da língua portuguesa. Tá? Portanto, quais são as classes de palavras que nós vamos estudar? Serão essas aí: substantivo, artigo, pronome, adjetivo, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. 10 classes de palavras. Cada classe contém um grupo específico de palavras que servem a um propósito específico. Se você pegar o substantivo, você já sabe. O substantivo serve para identificar os seres, identificar as coisas, identificar lugares, né? Dar nome. Essa é a função do substantivo. Se você pegar o verbo, é a palavra que expressa ação, é a palavra que expressa um estado, uma mudança de estado, fenômeno natural. Né? Cada palavra dentro da sua
classe gramatical aí. Mas olha só que interessante. As classes gramaticais também se organizam em grupos, né? Isoladamente elas têm um propósito, mas elas se juntam a outras classes de palavras pela proximidade de uso que elas têm. Observe, são 4 grupos. Se você está com um livro e é meu aluno, está aí na página 29 do seu livro. Tá? Mas quem não tem o livro pode acompanhar aqui na tela mesmo. Veja, o primeiro desses grupos de classes de palavras é o que a gente chama de nomes e seus dependentes. É formado pelo substantivo e por todas as outras classes de palavras que o ajudam a identificar os seres, a identificar as coisas, os lugares, as situações e por aí vai. Observe que esses dependentes são assim chamados porque eles sozinhos não se resolvem muito bem, mas junto com o substantivo eles fazem muito bem o seu papel, né? Olha o exemplo da tela e também o que está aí no seu livro, aí, que é bem parecido. Olha essa plaquinha aí, é uma plaquinha de aviso, né? Aviso, tinta fresca. Observe que a palavra aviso e a palavra tinta são substantivos, mas foque especialmente na palavra tinta. Se esse aviso tivesse apenas a palavra tinta, olha como nós teríamos um problema e poderíamos sujar a nossa roupa, né? A palavra fresca, que é um adjetivo, ajuda o substantivo na transmissão dessa ideia de que a tinta está fresca, né? Ela caracteriza a tinta, né? Ajudando a gente a evitar que aconteça um acidente de sujar a roupa ou mesmo a nossa pele, né? Numa situação parecida. Entendam, então, que substantivo e adjetivo dão as mãos e juntos ajudam a identificar os seres, nome e seus dependentes. O segundo grupo, que é o dos verbos e os circunstanciais. Esse grupo é formado, basicamente, pelos verbos e pelos advérbios. E veja que esses circunstanciais eles são chamados de modificadores. Vamos entender melhor? Olha o exemplo aqui. Aqui nós temos a placa que indica a restrição de entrada em um determinado ambiente. O verbo utilizado é entre. Veja que entre tem um sentido, como poderia dizer, afirmativo, positivo. Quem ouve isso, automaticamente sente a vontade de cumprir o que o verbo determina. Mas com a mudança da circunstância provocada pelo advérbio não, aquilo que é positivo, afirmativo, é entendido como negativo. É o advérbio que modifica o sentido que o verbo tem. Então, por isso que ele é chamado também de modificador. Tá? Então, esse grupo é formado aí pelos verbos, que expressam ações, né, estados, mudança de estado, e pelos advérbios, que são modificadores daquilo que o verbo quer dizer. Note que os advérbios não se relacionam apenas com o verbo. Depois a gente vai aprender mais à frente quando estudá-los de forma detalhada. O terceiro grupo é o das palavras relacionais. Nesse grupo estão inseridas as preposições e as conjunções. Como é que funciona, professor? Bem, observe aqui nesse anúncio que as palavras basicamente são todas do grupo dos nomes e seus dependentes. No entanto, se você pegar esse anúncio e dividi-lo em 2 partes, você vai perceber que a primeira parte só se conecta com a segunda parte por conta da presença da preposição. A preposição é essa palavrinha aqui, ó, a palavra para, tá? E observe que ela relaciona a primeira parte, as 30 melhores fontes, com a segunda parte, o seu logotipo. Isoladamente, não tinham conexão, mas como a preposição foi utilizada, as 30 melhores fontes para o seu logotipo. Veja que é ela quem conecta essas 2 partes. Por isso elas são chamadas de palavras relacionais. Tá? As conjunções a gente vai deixá-las para outro momento, para a gente estudá-las com um pouco mais de cuidado e atenção. Por fim, o grupo das interjeições. São chamadas assim também de palavras-frase. Ficam sozinhas nesse grupo, mas nem por isso são menos importantes. Pense naquela situação em que você está andando pela casa e, sem querer, chuta a quina da parede e machuca o dedinho. Você dá aquele grito. Ai! Né? Esse ai é uma interjeição. E olha por que ele é chamado de palavra...
palavra-frase. Porque apesar de ser só ai, na verdade, ele significa uma série de outras coisas. Significa que você se machucou, que você está sentindo dor, que você está com raiva, provavelmente porque se machucou dessa forma, entre tantas outras coisas que a gente poderia deduzir de um simples ai. Veja então que também é um grupo importante das classes de palavras. E olha que eu nem falei de palavra variável e palavra invariável. Se é meu aluno, vai pesquisar sobre isso aí, porque é importante. Depois a gente vai falar sobre isso. Se você ficou até aqui, um grande abraço para você, sendo meu aluno ou não. E volte mais vezes. Valeu, um abraço, ajudem os pais, lavem as mãos e até a próxima.